Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, Padocast no ar. E aí, hoje nós vamos entrevistar aqui uma empreendedora, mulher, à frente de uma empresa complicada, problemática. A gente estava aqui nos bastidores trocando uma ideia para eu conhecer um pouquinho a respeito dessa empresa, conversando aqui com o Éder e a dona Paola. Paola, qual é a empresa, Paola? A nossa empresa é a P-Sinal, Alta Performance. Isso, então tá bom. Então eu estou aqui com a Paola e estou aqui com o Éder. Paola é a dona de uma empresa chamada Alta Performance, sinalização viária, e o Éder, o diretor de operações. Paola, tudo bem? Muito obrigado por você estar aqui conosco. O Éder, muito obrigado por você ter saído da sua operação para estar aqui conosco. Fala um pouquinho da sua empresa. Tudo bem? Eu que agradeço o convite, a oportunidade de falar um pouco sobre a empresa. Eu acho que, como empresário hoje em dia, a maior dificuldade que a gente tem, né, em relação ao dia a dia mesmo é a mão de obra, né? Que eu acho que é um problema não só da nossa empresa como prestadora de serviço, como no geral. E também a comunicação com os colaboradores hoje em dia é muito complicado, que você tem que pensar muito como você vai falar, que forma você vai liderar isso para eles entenderem e conseguir fazer o serviço, né? Então a gente fica meio preso nisso em conseguir essa mão de obra, que hoje em dia está muito complicado. E você, como mulher, à frente de uma empresa predominantemente de homens, né? Porque são prestadores de serviço, são Sim. poucas mulheres ao seu comando, pelo que eu entendi. Como você se sente empoderada, sabendo que você é a pessoa que gera todos esses empregos, que tem toda essa responsabilidade em relação às suas empresas? Dito a vocês que não será dado o nome de nenhuma empresa, respeitando o compliance que eles têm que fazer com cada empresa, então nós vamos preservar o nome das empresas pela qual eles prestam serviço, tá? E aí? Hoje a gente tem a maior parte dos colaboradores, né, são homens, né? Eu tenho lá comigo, acho que 3 ou 4 mulheres que têm cargos de liderança, que me ajudam nisso. Mas às vezes a gente tem que falar um pouquinho mais alto para eles entenderem o que a gente quer. Tem que falar grosso? Tem que se posicionar, né? Tem que falar grosso? Um pouco, né? Dependendo do que acontece, a gente tem que tentar, porque é difícil, né? Você sendo mulher, você é levada menos a sério do que um homem, né? E aí eu tenho o Éder lá, né, que é o gerente de operações, e aí quando eu preciso de um grito a mais, aí ele que ajuda, né? Porque é mais complicado hoje em dia, né? Entendi. Éder, muito obrigado por você estar aqui acompanhando a dona Paola. E me fala um pouquinho como é que é estar à frente do comando de tantas pessoas com uma carga de responsabilidade tão grande, né? Porque quando nós falamos em sinalização viária, para as pessoas entenderem, e aqui volto a dizer, nos bastidores a gente conversando, vocês fecham rodovia, vocês trabalham em aeroportos, vocês trabalham com transposições de cargas, vocês trabalham com sinalização de duplicação de rodovias, então é uma gama muito grande de serviços. Como é que está à frente dessa operação toda? Dá para ficar careca? Dá. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, né? Nós estamos trabalhando com sinalização há um período, né? E exige muita atenção à sinalização. Cada evento que nós fazemos de sinalização, fechamento de faixa, é um cuidado que a gente tem que ter com a vida dos colaboradores, com a vida do pessoal que está trafegando na rodovia, né? Então, exige uma atenção redobrada aí nesse sentido, né? Para que tenha as condições favoráveis aí de executar um excelente trabalho. Bom, antes de eu voltar aqui para a Paola, aqui entre nós, qual foi o serviço mais complexo, mais difícil que você... Quantos anos você está à frente disso aí? Há 7 anos trabalhando com sinalização. Tá. Qual foi o serviço nesses 7 anos que, sem citar o nome da empresa, lógico, que realmente você ficou preocupado porque era extremamente complexo Olha, nós tivemos algum dos nossos trabalhos, né, uma carga especial que nós trabalhamos na Anchieta, né, o qual todo o nosso efetivo teve que participar. Rodovia Anchieta, que desce para o litoral. Isso, que desce para o litoral. Todo o nosso efetivo participou. Todo o efetivo em uma empresa. Operação só. Em uma operação. Tivemos o revezamento das equipes, porque foram uma sinalização aí grande, né, então precisava resolver. Estamos falando de mais de 80 colaboradores, mais de né? 80 colaboradores. Caramba. A qual a transposição dessa carga exigiu
como posso dizer, plataforma elevatória, sinalização atípica do cotidiano nosso, para que conseguisse fazer essa transposição dessa carga especial. Aí, fora a empresa AP Sinal, tinha lá a Polícia Rodoviária, tinha lá a Temes, tinha lá a Artesp, tinha lá outros órgãos participando dessa mesma operação. Sim. Então nós estamos falando aí de quase 200 pessoas envolvidas nisso. Envolvidas em duas cargas que nós... Duas cargas. Fizeram as duas no mesmo dia? Foram 3 dias. Foram 3 dias para a primeira carga, mais 3 dias para a segunda carga. Eu lembro que na época saiu até no noticiário que vocês fecharam a rodovia Anchieta. Sim. Fecharam mesmo, não passou nenhum carro. Não passou ninguém, claro. Só a operação que podia transitar naquele momento da transposição da carga. Então, a complexidade do trabalho de vocês chega ao ponto hoje de vocês, em determinado momento, fechar uma rodovia, o transeunte, né? A pessoa que está usando daquele serviço fala assim, é um acidente. Às vezes não é um acidente, é uma transposição de carga. É uma transposição de carga. O qual exige muita atenção, né? Muita atenção porque não só parar, tem desvios para serem feitos também. Então, esses desvios aí precisam ter informação para o usuário também. Então, a complexidade é muito maior. Uma curiosidade, assim, a gente passa na rodovia, né? E eu tenho, depois que a gente conversou e ficou batendo papo, vocês que estão aí também devem ter essa curiosidade, a gente passa na rodovia e vê aquelas placas, são pórticos, né? São pórticos que seguram aquelas placas no meio da rodovia. Aí quem olha para aquilo fala, tem uma plaquinha lá. Que tamanho, para vocês aí que não conhecem, que tamanho tem aquela plaquinha? Aquela placa instalada lá, na medida de 3x2, 3 metros por 2 metros. 3 metros por 2 metros, são 6 metros quadrados. Então vocês imaginem que é exatamente do tamanho de muitas salas, muitos quartos, de uma parede inteira, e é cada placa daquela que vocês veem em cima de uma rodovia. E para colocar uma placa daquela é um trabalho absurdo. É um trabalho absurdo. Precisa uma base boa para poder sustentar o pórtico, elevar a placa de sinalização. Isso envolve a sinalização para o lado direito, lado esquerdo, em determinados momentos da rodovia. Então, a complexidade também acaba se tornando... O caminhão MUNC, né? Que ajuda, né? E você à frente de uma coisinha tão simples assim, né? Como mulher nova, tô sabendo que é mãe, meus parabéns, né? Casada recentemente e já esperando o herdeiro ou herdeira, já sabe? Sim, ainda não. Não sabe? Não, só dessa semana. Só, então tá bom. Vamos lá, você tá torcendo pelo quê? Eu não tô torcendo, mas eu sinto que é menina. É menina? Uhum. Então tá bom, ela diz que é menina. Eu vou torcer que seja menino. Então, mas e aí você à frente de alguma coisa assim, como é que fica você? Porque vocês trabalham 24 horas. 24 horas. As operações são feitas noturnas. E aí você está em casa, tranquila, desliga o telefone, vai assistir uma televisão. Imagina. Eu falo que a gente não para de trabalhar nunca, né? Assim, o meu celular é 24 horas, porque conforme tem tudo isso, por trás de toda a operação, do dia da operação, tem todo um processo antes. Como a gente trabalha com concessionárias, tem toda uma integração, tem toda uma documentação. E aí, como eu falei, tem a mão de obra dos colaboradores que a qualquer momento dá uma dor de barriga, um atestado, alguma coisa. Então, a gente tem que estar sempre, eu e o Éder principalmente, né? Que o Éder me ajuda muito nessa questão operacional, né? Que é mais ele que está à frente. A gente não para, né? 24 horas no celular o tempo todo. Qualquer coisa que acontece, os colaboradores entram em contato, né? Tá lá na rodovia, aconteceu alguma coisa, ou barrou algum documento por alguma coisa. Então, a gente tem que meio que resolver ali para não parar a operação. Que como é o que você falou, são muitas outras pessoas envolvidas, não é só a nossa empresa, né? Sim, vocês então, só fazem a sinalização enquanto o outro puxa a carga, o outro tá com o policiamento e desvios e tudo mais. Exatamente, e são todos serviços agendados. Então, imagina uma carga dessa, por exemplo, com 200 pessoas envolvidas, o negócio não poder rodar por um colaborador meu. Não tem como, né? Então, a gente precisa... É uma responsabilidade muito grande. Então, a gente precisa dar todo o treinamento e, além disso, acompanhar se dá certo, se não dá,
porque não tem como parar uma obra dessa, né? Por conta de um colaborador, de alguma coisa assim, né? E é alguma coisa muito complexa, porque, por exemplo, você não tem, no que eu entendo, ó, quase derrubei o microfone aqui, você não tem, no que eu entendo, nenhum serviço fácil. Todos os serviços são complexos e de muita responsabilidade, né? A grande maioria dos nossos serviços, sim, né? Porque a maioria dos serviços que a gente presta, a gente faz sinalização e faz pintura também. Os serviços de pintura, não que eles sejam mais fáceis, né? Mas eles são um pouco menos complexos nessa questão de segurança. Tem todo o treinamento, tem os EPIs, mas se der algum problema é menor, vamos dizer assim, sabe? Mas não que ele seja menos complexo, mas a nossa maior operação é na sinalização. Na sinalização, Sim. Né? E aí vocês fazem todo tipo de pintura também, Sim. Pintura viária, pintura para órgãos. Faixa de pedestre, faixa de bordo, condomínio, faixa de estacionamento, todo esse tipo. E instalação de placas também, né? Placas Sim. de rua, placas de sinalização. Mais uma curiosidade que eu vou perguntar aqui pro Éder. A gente está olhando assim, vê aquelas plaquinhas escrito proibido estacionar, nós estamos olhando aquela plaquinha pequena de pare. Que tamanho tem aquela plaquinha? Aquela placa de pare, de proibido estacionar, tem um diâmetro de 50 centímetros. 50 centímetros. Gente, 50 centímetros é mais ou menos isso aqui. E a gente olha ela pequenininha de dentro do carro, né? Tem uma impressão de que, nossa, é pequenininha, mas é a distância mais a altura que dá essa impressão para as pessoas que utilizam as rodovias, não é isso? Exatamente. E ela tem um padrão a ser instalada também, né? Ela tem toda uma sistemática, né? Altura padrão, correta, para fazer a instalação dela também, né? Para ninguém passar e bater a cabeça. Para ninguém passar, de 2 metros a 2,50 metros a instalação, o padrão de instalação dessas placas. Bom, eu posso passar tranquilo, que eu sou baixinho, então não tem problema. É mais fácil. Paola, me fala uma coisa. O que é mais difícil, no seu ponto de vista, como empresária, independente da categoria da sua empresa, né, daquilo que sua empresa hoje está trabalhando, mas o que você, como empresária, acha mais difícil no seu dia a dia? Então, conforme eu falei, eu acho que hoje a maior dificuldade é por a questão da mão de obra, né, que a gente tem muita dificuldade tanto para contratar quanto para saber lidar com os funcionários, e a questão de impostos, né, porque no Brasil hoje em dia cada hora muda, por mais que a gente tenha um escritório de contabilidade, né, por trás, a gente tem que sempre estar sabendo, e agora com a reforma tributária, pior ainda, né, porque a gente tem que saber tudo, tanto para comprar, quanto para vender, quanto para prestar o serviço. Então, acho que a maior dificuldade no Brasil, né, hoje em dia é isso, é saber precificar principalmente as suas coisas, né. Seu comercial fica maluco. Porque a gente tem que saber precificar para depois a gente não ter um problema, porque nem sempre o mais barato é o melhor, né? Porque a gente dá todo um treinamento, a gente dá curso, a gente treina os líderes, as pessoas, não tem como a gente se comparar com um preço mais baixo, né? Vamos dizer assim. Você sabe que eu tenho acompanhado, né, essa quebradeira, empresas pedindo RJ, empresas falindo, e a gente vê que, infelizmente, quando tem um governo desestruturado, desestrutura toda a cadeia produtiva do país, né? Então, você olha para grandes empresas com mais de 20 anos, empresas com mais de 30 anos, que não estão suportando a carga tributária. E aí veja você tem lá seu setor comercial, seu setor administrativo, seu setor operacional, seus colaboradores, e vem uma carga do governo, como agora o Split Payment, que seria implantado a partir de janeiro, e ontem eles anunciaram, não, nós vamos suspender. Quer dizer, o empresário, você no caso, ficou se preparando meio que do começo do ano até agora para colocar em prática a partir de janeiro. Chega em outubro, chega em setembro, olha, agora não vamos mais colocar porque a gente viu que está errado. E você fez grandes mudanças dentro da empresa, já preparando para o Split Payment, que é aquele imposto que é cobrado automaticamente na emissão da nota. Você emite a nota e o governo já saca o imposto. Eles perceberam que está tudo errado, mas aí quem paga a conta é o empresariado e, lógico, o colaborador, no final, vai pagar a conta também, porque às vezes a empresa deixa de contratar, deixa de fazer uma aquisição, por conta de falar, não, eu tenho que guardar um caixa para poder segurar o que vai vir pela frente, não é isso?
E essa questão da reforma, né, a gente já vem, na nossa empresa, a gente já vem estudando sobre isso. O nosso contador tem várias palestras, e até na sexta-feira eu fui num evento, inclusive, teve uma palestra de reforma tributária, e eu falei pro contador, eu falei, nossa, esse imposto, cada vez que a gente vem, é maior. E ainda eles nem têm certeza de quanto realmente vai ser. Sim. Né? Eles nem têm uma taxa certa ainda, né? Eles têm uma estimativa, mas cada vez que a gente vai, essa estimativa tá maior. E essa questão da reforma, eu acho que vai prejudicar muitas empresas por conta de caixa, né? Porque hoje a gente recebe o imposto, né? A gente recebe a nota cheia e depois paga o imposto. Então tem muitas empresas que giram o caixa com o valor do imposto, né? Com a reforma tributária não vai mais ter isso. Então o grande problema... Já nem vai ter a reforma de novo, né? Então, já sim, mas o grande problema, eu acho que foi até o que foi comentado no evento, que um dos grandes problemas vai ser a falta de caixa, que até os bancos não vão ter dinheiro para suprir todo mundo que vai precisar, né? Porque hoje você trabalha com uma forma, de repente vai mudar, né? Que nessa que eles ficam, muda em janeiro, muda em setembro, e... Uma hora vai mudar. Uma hora vai mudar. Isso é Isso vai ser mudar. prejudicial. Sim, principalmente para gente que é prestador de serviço. Indústria vai mudar, mas não vai ser tão afetado quanto prestador de serviço. Geralmente vocês trabalham 30 dias, entram com a nota, recebem com mais 30, são 60 dias. Se é um trabalho continuado, você meio que fica quase que 90 dias trabalhando para começar a usufruir do dinheiro do seu trabalho, né? Nosso giro de caixa é mais ou menos isso, 70, 90 dias. Porque primeiro, como eu falei, antes da operação em si, tem todo o processo por trás, que é documentação, integração e tudo mais. Então já tem um processo, então fechamos um contrato. Começa na parte de documentação. Então, vai lá, seus 15, 20 dias de documentação. Aí a gente começa efetivamente a prestar o serviço. Presta por 30 dias. Aí a gente manda uma medição para o cliente. Até o cliente responder, já foi mais 10 dias. E aí o prazo de pagamento geralmente é 30 dias. Então, só aí já foi 90 dias. Então, a gente tem essa complicação, né, com o fluxo de caixa, né? A gente tem que ter um dinheiro em caixa para conseguir fazer girar. Quando é um serviço contínuo, né, os primeiros meses são os mais difíceis. Como a gente já está há um tempo, então a gente consegue ter um giro melhor. Mas para começo, assim, é mais difícil. É difícil, né? Paola, para a gente não protelar muito, me fala um pouquinho do que você almeja para a sua empresa, o que você... Lógico, você acorda todos os dias olhando, você vem trabalhar, né? Você sai para o trabalho e fala assim... O que você quer para a sua empresa, para o seu futuro? Eu acho que hoje, ainda mais hoje, né, agora, que não é só mais eu, né, que eu tô casada, esperando um bebê, eu acho que o que eu quero é crescimento, né, a empresa ser muito reconhecida, né, porque hoje a gente tem, graças a Deus, a maioria dos nossos serviços é feito por indicação, né, então a gente é bem reconhecido no ramo, né, no ramo de sinalização, que a maioria das empresas vem por indicação das concessionárias, de outras empresas que já prestaram serviços. Tanto que hoje a gente nem consegue prospectar tanto cliente devido a essas demandas de indicação, porque a gente tem muita, né? E acho que é isso, né? Eu quero crescer a empresa e cada vez ser mais reconhecida, porque hoje a gente já presta serviço em várias cidades do Brasil, né? A nível nacional, não é só mais estadual. Então acho que é isso, né? Crescer e ser reconhecida no meio, né? Eu fiquei aqui conversando com o Éder, estou sabendo que vocês têm 2 concessionárias, as 2 praticamente maiores do Brasil, que vocês estão desenvolvendo um projeto de segurança viária para os prestadores de serviço da rodovia. Parabéns por isso, porque, lógico, eu não vou citar o nome, você quer saber, eu não vou falar para vocês, não, porque tem uma coisa chamada compliance. E esse tal de compliance processa eles, me processa, e vocês vão se divertir. Não vou falar. Mas parabéns, porque não é qualquer empresa que é chamada por uma grande concessionária para desenvolver um projeto que será usado e replicado no Brasil inteiro. Parabéns. Éder, me fala um pouquinho do que é que você consegue ver de avanços na sinalização, de quando você começou para o que você está vivendo hoje na sinalização viária. Porque parece que tudo é mais do mesmo, mas não é, né? Está aí as concessionárias fazendo um estudo de segurança viária. Exatamente. A sinalização viária vem se transformando ao longo do tempo, né? Ela vem sendo cada vez mais criteriosa, cada vez com mais segurança. Para quem trabalha dia a dia com a sinalização, a gente vem acompanhando, né? Então, alguns itens, algumas formas de trabalho vêm se corrigindo para que tenha mais segurança no desenvolver dos trabalhos, né? Nas rodovias aí. Bom,
eu conversando com vocês, né, eu consigo enxergar que hoje o Brasil ainda continua um país em desenvolvimento em algumas áreas. Uma delas é a sinalização, Claro. porque se as concessionárias vêm se reciclar em relação a fazer a segurança viária e a segurança dos prestadores de serviço, é porque isso era uma coisa que estava abandonada. Isso é alguma coisa que agora começou a preocupar por conta de tudo que é processo, tudo aquilo que... E outra, da valorização da vida, Sim, né? exatamente. Porque é como se antes não tivesse tanto valor a vida e É. hoje tem essa valorização reconhecida, não é isso? Isso, exatamente. E o diferencial também está acontecendo no decorrer desse tempo, desse período, né? O índice de veículos na rodovia também, mais que dobrou. Então, essa atualização na sinalização é necessária para que a gente consiga trabalhar com segurança, os colaboradores com segurança, o usuário com segurança maior para trafegar na rodovia. Então, precisa ser atualizado, igual a gente já vem fazendo, né? E desculpa te cortar, né? Eu acho que as empresas também, geralmente, o que acontece? As empresas que são contratadas para fazer algum serviço na rodovia, se elas ficam responsáveis pela sinalização, elas não têm, vamos dizer assim, a especialização que a gente tem. Então, elas acabam focando em duas coisas e não conseguem fazer nenhuma das duas direito, né? Então, elas não tendo que se preocupar com a sinalização, elas conseguem também fazer o serviço, o trabalho delas, né? Com melhor... o ramo delas, né? Com melhor eficiência, né? Então, assim, elas não precisam se preocupar com a sinalização. Porque a sinalização não é ir lá e pôr um cone. E, tipo, na cabeça deles é mais ou menos isso, né? Eles vão lá colocar um cone para fazer o serviço deles, só que tem todo um por trás, tem todo Existe todo um planejamento, isso, exatamente, né, para ser executado o fechamento de uma rodovia. Sim, sim. Bom, gente, a dona Isabela tá ali, olha, falando assim, olha o tempo. O papo tá legal, muito agradável. Eu sei que vocês ainda não conseguiram resolver tudo aquilo que era sobre sinalização, né? Não tiveram todas as elucidações das perguntas que poderiam fazer, por isso vocês estão aí abertos para poder fazer as perguntas. Agradeço a você, Éder, muito obrigado pela sua participação, que vocês tenham aí excelentes trabalhos a desenvolver, que dê certo essa coisa com essas concessionárias, para que a gente tenha uma rodovia mais segura, né? Porque, lógico, todos nós usamos as rodovias para ir viajar, para ir trabalhar, e isso, quanto mais segurança, mais tranquilidade nós temos em trafegar por essas rodovias. Éder, deixa aí o seu... Eu que agradeço, Alô para a galera. Eu que agradeço falar sobre sinalização, um assunto muito importante que está no nosso dia a dia, querendo ou não, em todas as rodovias, todas as cidades existe sinalização. Então, eu agradeço a oportunidade de estar falando um pouco sobre sinalização, o que a gente vem trabalhando. E tiverem alguma dúvida sobre sinalização, pode mandar para nós aqui, que nós passamos as informações corretas. Muito bem, vai ter o contato aqui da AP Sinal, vocês que têm interesse em contratar, vão falar com o setor comercial, né? Tem as pessoas que estão lá no setor comercial, então vai ter o número do telefone para vocês entrarem em contato, ou WhatsApp, eu não sei como é que vai ser. WhatsApp, né? E-mail, WhatsApp, vai ter tudo aí que a dona Isa vai colocar para vocês. E dona Paola, por favor, deixa aí o seu recado. Eu queria agradecer também a oportunidade de falar um pouco, né, sobre como é ser mulher, empresária nessa área, né? Tava nervosa. Tava nervosa. Mas agora eu tô mais tranquila, foi muito legal a oportunidade, assim. E é só agradecer e falar pra vocês seguirem a gente nas redes sociais, que a gente faz vários vídeos legais, hein? Sobre conteúdo, sobre trend, sobre tudo, né? Que hoje em dia o mundo é isso, né? É rede social. É, rede social. Galerinha, é isso aí. Estamos chegando ao final aqui com essa dupla, muita gente boa. E para vocês, eu estou esperando o like de vocês, estou esperando a curtida de vocês, estou esperando vocês assistirem o vídeo na íntegra lá no YouTube. Estamos lá no YouTube também, Padocast. E mande para os amigos e olha, qualquer pergunta, entre em contato com a gente e mandem aí quem vocês gostariam que eu entrevistasse. Vou tentar, tá bom? Grande beijo para vocês. Paola, muito obrigado. Éder, muito obrigado. Dona Isa, muito obrigado. E tchau, tchau. A gente se vê na próxima entrevista.